salvar livros. E, bom, esses nomes, Hitler, Goebbels, né? Acho que você fala. Himmler e Göring, a gente sempre ouviu, né? Quando a gente fala de Segunda Guerra. A gente sabe quem são. A gente sempre lê ou vê filmes falando deles. E a gente sabe que quando a guerra, eles viram que eles estavam perdendo a guerra, todos eles se mataram. Mas nem todos os nazistas se mataram. E aí é sobre a captura de um desses nazistas bem importante para a época, que é vou falar o nome dele errado, gente. O Adolf Eichmann, que quem faz o papel dele é o Ben Kingsley, maravilhoso, né? Aquele ator fantástico, no Operação Final, que tem o título de Operation Finale. E ele tem direção do Chris Weitz, que é o mesmo que fez Crepúsculo, que vocês vão lembrar. E o roteiro é do Matthew Orlon. Bom, é um filme do Netflix original. Eu, até hoje, apesar de ter visto muitos filmes sobre a Segunda Guerra e lido muitos livros, quem acompanha o canal, acompanha o blog, sabe que é um tema que eu sempre, quando bate, chega livro de parceria, eu passo na frente. Tem filme no cinema, eu vou assistir. É uma história muito marcante, né? São 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto. É muita história para contar. A gente sempre tem mais uma história para ver, para conhecer. E realmente eu não conhecia. Eu conhecia muito a história do Mengele, né? Que foi o médico alemão, conhecido como Monstro, que fugiu para a Argentina. E que lá também, né? Tem a história, até tem um filme médico alemão que eu fiz crítica no blog. Então essa história eu sabia, né? Já ouvi falar dele várias vezes. Mas realmente do Adolf Eichmann eu não sabia muita coisa. E aí depois pesquisando eu vi a importância dele para o nazismo. Porque ele foi um dos principais que acatou a ordem. Ele não foi o criador da solução final. Que era exterminar os judeus. Porque eles tinham que arranjar um jeito de matar os judeus sem gastar muita bala, né? O que fosse mais em conta. Então eles criaram câmeras de gás. O Hitler teve umas ideias e algumas foram sendo implantadas. Aí eles acharam que o Hitler achava que não era da melhor forma. Ou seja, é bizarro eu estar falando sobre isso e a gente quando lê sobre isso, porque a pessoa se achava melhor, achava que tinha que exterminar as outras, né? E também, inclusive é falado no filme, que uma das ideias que tiveram, olha que bonzinhos, era expulsá-los e mandá-los para Madagascar. Expulsar todos os judeus. Acabaram não fazendo isso. Os judeus da Europa, eles eram 9 milhões, acho que era isso na época, e ficaram sendo 6, ou seja, só 3 milhões sobreviveram. E esses 3 milhões de histórias são as histórias que a gente ouve até hoje, cada um tem uma história. E o Operação Final ele é interessante, apesar de não ser um filme excelente, eu não achei esse filme a melhor coisa do mundo. Ele é interessante porque conta exatamente a história do Adolf Eichmann, como foi depois da Segunda Guerra. Muitos nazistas fugiram para a Argentina. Eu acho, pelo que eu li, que era uma questão de extradição. Eles não extraditavam as pessoas porque não tinham acordo e tal. E Israel fez o Mossad, que era aquele grupo que era, na verdade, uma tremenda vingança, né? Que era para prender todas essas pessoas e matar essas pessoas que ainda tinham... e levar elas ao julgamento, mas o julgamento certamente seria a prisão, a pena de morte, para esses nazistas que mataram tantos judeus. O Adolf Eichmann, ele foi uma das histórias que teve maior burburinho, e é a questão desse filme, porque, como eu disse para vocês, ele fugiu para a Argentina, ele morava lá com os 2 filhos, né? E inclusive o filho dele, que é argentino, mais novo, é escritor. Eu pesquisei sobre isso e parece que a esposa dele se candidatou dizendo que o nazismo, que o chefe, enfim, ela era a favor do que o sogro fez, e o marido, que é o filho dele, tem horror do que o pai fez, não teve nenhum contato, ele era muito bebê quando o pai foi capturado por esses israelenses, por esse grupo, e levado para Israel para ser julgado, né? E a gente vê realmente assim que mesmo tendo acabado a guerra e eles, né, se separando, lá na Argentina eles já estavam tentando montar um outro grupo antissemita, que lógico usava a suástica escondida e tal. E muitos deles ainda se consideravam nazistas, achavam que as ideias de Hitler eram ok, mas fugiram para não serem presos ou morrerem. Esse filme tem Oscar Isaac, né, que é esse ator aí que ficou ainda mais famoso depois que fez Star Wars. Ele é o Peter, que ele é uma dessas pessoas que
era um dos caras principais assim para caçar esses nazistas depois da Segunda Guerra. E o Adolf Eichmann, na verdade, conta. Eu não achei isso nos sites que eu procurei, gente. Então eu não sei se isso é real. Mas a captura dele, de acordo com o filme, foi porque o filho namorou uma menina, se encantou lá com uma menina judia. E aí, falando sobre isso, o pai dela percebeu que ele poderia ser o filho do Eichmann, que todo mundo sabia que ele tinha ido para a Argentina, mas ninguém sabia, ele usava outro nome, Robert Clement, acho que era esse, Roberto Clement, o nome que ele usava na época, e morava com a esposa dele e com um bebezinho, né, um menininho, deve ter meses, e mais o filho mais velho que já seguia os preceitos do pai. Ele dizia que o pai tinha morrido na guerra, ele mentia isso para a menina que era a namoradinha dele e que era a Silvia. Bom, a gente não tem muita explicação no filme sobre o que aconteceu depois que a Silvia entregou ele, né? Eu acho que se perde muito aí. Os personagens femininos, eles aparecem e desaparecem, a gente não sabe de onde veio. Então a única que a gente ainda vê é a esposa dele, que depois que ele é preso vai visitar e conversar com ele. Mas a Silvia, que é o papel da moça, que é muito importante, da judia, que faz e que inclusive coloca uma escuta dentro da casa dele, para ouvir lá se ele era de verdade o Adolf Eichmann ou não, e para poder fazer a captura dele. Depois não aparece mais o que acontece com ela. Aparecem também os nazistas lá, que já estavam na Argentina, e que eram desse grupo, e com Klaus, que era o filho dele mais velho, torturando uma moça, colocando uma suástica aqui nela para descobrir onde era o esconderijo. Indo no esconderijo, ele já tinha ido embora. Então tem toda essa questão aí que não explica muito bem alguns personagens. Isso eu achei o roteiro falho, acho que a gente fica com muitas dúvidas. E se é verdade também, no final, também quando aparece, e fulano e tal, eu acho que faltou isso. Tem informação sobre o Adolf Eichmann que a gente já sabe, né? A gente já sabia que ele foi enforcado em Israel, um julgamento que durou, foi televisionado. Ele foi preso em 1960 e foi enforcado em 1962 em Israel. Então, eu acho o Ben Kingsley, pelas imagens que eu já vi do Eichmann, ele tá muito bem. Ele pegou os trejeitos, o rosto dele. O Eichmann sempre disse em todos os depoimentos que ele uma frieza danada, que ele não se sentia responsável, ele só acatou ordens. Ele não foi ele que planejou, então ele não tinha meio culpa. Mas em alguns momentos do filme a gente vê algumas falas onde vê que ele não tem nenhum remorso pelo que ele fez e que ele realmente achava as ideias de Hitler ok. E também vê cenas onde ele não tem a menor pena de estar exterminando aquelas pessoas. O Peter tem uma questão muito pessoal, porque a irmã dele morreu, então, que é a Fruma, então aparece isso pra gente toda hora, o trauma que ele tem. Tem uma cena na mesa também, que é um bar que é bem importante, né? Tá todo mundo lá conversando e todo mundo, uns estiveram no campo de concentração e a gente vê aquela tatuagem, né? Com o número do campo que era utilizada, e outros, todo mundo fala, quantas pessoas você perdeu? Eu perdi tantas. A gente vê que todo mundo ali tem história para contar de pessoas queridas da família que foram assassinadas durante o Holocausto, né? Então, a melhor parte do filme para mim é quando ele já tá para ser levado para Israel, o Eichmann, e tem as falas do Ben Kingsley, gente. Ele trabalha muito bem. O Ben Kingsley é um atorzaço. Então, assim, lógico, você já viu Gandhi, você já viu outros filmes com ele, sabe que ele é um cara que ele se transforma. E a frieza dele, sabe, em falar com o cara, em obter as informações do Peter para depois usá-las no momento certo de fraqueza, porque ele sabe que a fraqueza do Peter é a irmã, são sensacionais. A gente fica com muita raiva, com vontade de dar um soco na cara dele, mas ele também não podia, ele também fica com vontade. E a gente vê aí essa transformação do personagem, que primeiro parece uma pessoa muito dócil, depois a gente vê em alguns momentos o caráter duvidoso dele, a pessoa péssima que ele era, e sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma culpa, que foi o Adolf Eichmann. Acho que eu falei tudo que eu poderia falar para vocês. Tem a Melanie Laurent, aquela atriz sensacional francesa, que fez o Retorno do Herói, que fez Bastardos Inglórios. Eu adoro a Melanie, acho ela uma atriz muito boa, mas acho que ela foi muito pouco aproveitada nesse filme. Ela faz uma médica que a gente só entende que ela tem algum caso com o Peter numa fala perdida lá no meio do filme. Outra questão é que ela é uma médica que ela sai lá de Israel para poder ir para a Argentina, para poder
capturar ele, sedar e levá-lo. A gente fica meio assim, sabe? Do tipo, sabe? Qual a história dela, né? Com o Peter e com aquilo, com quem fica faltando, né? Que a gente se aprofunde mais nos outros personagens. Era uma atriz fantástica que eu acho que foi pouco aproveitada. Outra questão também que não é muito bem explicada era porque que a Argentina meio que protegia essas pessoas, porque a gente vê que os policiais estão tentando capturar, eles eram contra Israel, eles não eram a favor das pessoas serem julgadas em Israel, isso não era permitido. Eu acho que isso não foi muito bem explicado no filme, eu tive que pesquisar para saber isso, realmente achei uma falha do roteiro. Bom, a minha nota para esse filme é que ele é bom, ele não é nem muito bom nem excelente, ele é um filme bom, ele é um filme necessário para o momento que a gente passa, onde as pessoas ainda têm preconceito, ainda são antissemitas, ainda acham que são superiores às outras pelo lugar que elas vivem, ou lugar que nasceram, né, ou pela nacionalidade, ou pelo tom de pele. É uma coisa absurda que a gente ainda discuta isso em pleno 2018, mas infelizmente é a nossa realidade. O Brasil também tem preconceito e isso é surreal, que a gente ainda discuta isso, ainda sinta isso, depois de tudo que a gente já passou. Bom, acho que é só tudo isso. Eu vou ficando por aqui. E a minha dica de filme do Netflix para vocês é essa. É um filme muito bom, acho que todo mundo deveria conhecer e se aprofundar mais sobre a história do Adolf Eichmann. Beijo grande, eu vou ficando por aqui.